Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o executivo C-level do setor para falar de negócios, tecnologia e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouquinho com vocês sobre o legado de 50 anos dedicado à logística com o Vantini. Eu sou o Tuco. Para esse super bate-papo eu tenho o prazer e a honra de receber José Geraldo Vantini, que é fundador e CEO da Vantini Consulting, marca da logística que oferece consultoria em logística e também supply chain management. Vantini, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Bacana, Tuco. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui com você. Eu acompanho bastante o seu trabalho, o GuiaCast, nas redes sociais, e estou aqui hoje para compartilhar a minha experiência de vida profissional. Afinal, 50 anos não se faz toda hora. Sim! Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Eu lembro claramente quando eu comecei a fazer o podcast, tinha algumas pessoas que eu tinha como meta gravar. Sabe aquelas pessoas que você via, né? As pessoas experientes da logística, Vantini, próprio César Meirelles, que você conhece, era uma pessoa também que eu sempre estimei, né? E é bacana que ter essa oportunidade, por isso que eu até engasguei no começo falando, ter essa oportunidade de poder falar com você e entender um pouco de todo esse trabalho, principalmente o nosso bate-papo, né? O tema que eu escolhi, o legado dos 50 anos dedicados à logística. E não é diferente, principalmente quando a gente fala de legado, né? O legado, a gente fala claramente, né, que não é aquilo que você faz para si mesmo, mas é aquilo que você está fazendo para a próxima geração. Tudo a ver com o que você está fazendo. Iniciando o nosso bate-papo, gostaria que você pudesse falar até um pouquinho para a gente. Você cursou engenharia também, 50 anos atrás. Né? Eu gostaria que você pudesse falar, porque nessa época eram os engenheiros que cuidavam da logística há 50 anos atrás. Como é que funcionou para você esse início de engenheiro a um profissional de logística que deixa esse legado tão importante para a gente? Importante, Tuco, é entender quando a gente descobre de uma maneira precoce o talento que a gente tem. Não por acaso eu entendi que engenharia era um caminho que faria parte do meu futuro, isso lá nos meus 16 anos de idade. Até fazer engenharia, há 50 anos atrás, aliás, completei 50 anos agora, esses dias de novembro, não há tanta novidade. A grande inspiração que eu descobri foi no meu primeiro passo que eu dei na General Motors. Eu fui contratado lá para trabalhar como engenheiro na área de supply há 50 anos atrás. Esse aí foi o início de uma jornada, né? Não foi por acaso, não. Eu procurei essa oportunidade, né? Ela não caiu por acaso, não, porque nós éramos vários estagiários no 5º ano da faculdade de engenharia e eu fui o único que não aceitou o convite para trabalhar na produção ou trabalhar na área de qualidade. Não me interessava. Alguma coisa me dizia que aquilo não coincidia comigo. Então eu descobri que eu tinha algumas facilidades de organização mental que me levavam para essa área que na época você bem mencionou, era focada com engenharia. E eu descobri isso, Tuco, em 1973, na primeira viagem para os Estados Unidos, na General Motors, em Detroit, em que eu, com os colegas americanos, eu fiquei conhecendo a Associação Americana de Engenheiro Logística, da qual eu me filiei. Então, naquele momento, isso é importante ficar claro para quem está iniciando a carreira, quem está estudando ainda a logística, que a logística não vem assim daquela história dos militares, não, existe todo um contexto. E eu encontrei com a logística no campo da engenharia, que era o que existia na oportunidade há 50 anos atrás. Você postou até recentemente uma foto, você fazendo um discurso bem novinho, até um bigodinho, mesmo novo já tinha um bigodinho, né? Exatamente, acho que discursando. Esse aí que é importante.
importante, quem for nos assistir, é descobrir o talento. Um dos talentos que eu descobri em mim, eu tenho vários defeitos, mas eu descobri alguns talentos. E um deles é de liderança, facilidade de raciocínio e visão espacial. Então, na faculdade, eu sempre liderei. Fui presidente do diretório acadêmico e fui também o responsável por fazer a leitura do discurso da nossa formação, da graduação. Por isso que eu achei interessante compartilhar, 50 anos depois, o conteúdo do meu discurso como orador da turma. Falando até um pouquinho, você destaca a sua formação, Estados Unidos, formações que você realmente preza, que te deu a base necessária para você ser quem você é hoje, né, o Vantini, considerando toda essa formação que você teve também fora, né, fora do Brasil, não só aqui no Brasil. Como é que foi seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional, para atuar no setor? Como é que você se preparou para ser essa referência que você conseguiu ser no decorrer dos anos? Os primeiros 10 anos da profissão, eles são fundamentais para qualquer profissional. E de qualquer tipo de profissão. Nos primeiros 10 anos, você solidifica quem é você. E na General Motors, eu procurei ser o melhor profissional. E receber da empresa, através dos gestores, todo o apoio, porque eu trabalhei com muita seriedade, com muito empenho, muita dedicação, implementei vários projetos que não existiam na época, por exemplo, estudo de tempos e métodos para atividade não produtiva, que a parte de hoje se chama de intralogística, anteriormente, lá na época chamava de manuseio, passou a se chamar movimentação e atualmente chama de intralogística, é uma mesma coisa, porém com a evolução do termo. Então, aplicar uma tecnologia voltada para a produção na atividade não produtiva já é um diferencial. Segundo lugar, que me deram a oportunidade na ampliação de fábrica, participar de vários projetos como engenheiro e projetar o primeiro armazém verticalizado do Brasil, dentro da General Motors. Tive apoio também da minha gerência de importar empilhadeiras elétricas laterais, coisas que não existiam no Brasil. Então, com isso, eu fui conquistando não somente a confiança, mas também o respeito. E respeito é uma coisa importante para o profissional. Então, assim que a coisa evoluiu. O aprendizado nos Estados Unidos foi fundamental porque, na oportunidade, estou falando de 1972 até 75, 78, não se falava em logística em outro lugar. Só se falava em logística nos Estados Unidos. Até porque essa era a minha facilidade. Depois as coisas mudaram. Mais para frente eu posso expor para você depois o que mudou, por que mudou e como mudou. Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Você fala de exatamente como era a logística nessa época. Como que era essa logística nessa época? Na época que você iniciou, no caso, né, dentro desse contexto de todo o seu background adquirido também nos Estados Unidos, quais são as diferenças que aconteciam naquela época? Claro, tecnologia é uma delas, mas quais são as principais diferenças dessa época para hoje? Então, o que me chamou muita atenção, primeiro que eu comecei a perceber já lá pelo final dos anos 70, começo dos anos 80, que eu tinha algum tipo de talento que estava escondido em mim, que era desenvolvimento de projeto. Tinha muita facilidade de encontrar soluções. E eu percebi, numa viagem que eu fiz para o Japão, que o sistema Toyota de produção veio de uma maneira muito avassaladora nos final dos anos 60 para os anos 70 e modificou muitas coisas. E eu tive a oportunidade de conhecer Taiichi Ohno, lá em Tóquio. Taiichi Ohno era o vice-presidente da Toyota, o autor do sistema Just-in-Time, o TPS, né? E dali eu fiz uma série de reflexões. Porque o fundamento dele não foi de manufatura, mas sim de logística. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu estive num jantar conversando com ele, claro, eu tinha um intérprete, eu não falo japonês, né? E também ele não falava inglês. E eu perguntei o que inspirou, qual foi a inspiração para que ele trouxesse aquele modelo de fazer carro na mesma linha de produção, de várias cores, de vários modelos, direção à direita, direção à esquerda. E ele foi muito simples ao modelo japonês, dizendo que a inspiração dele foi no supermercado americano. Bom, aí eu fui estudar Samuel Alton, o grande fundador do Walmart, e vi que existia muita coerência entre as partes. Com isso, eu descobri que eu tinha uma vertente muito voltada para isso que a gente chama hoje de consultoria. Nesse momento passado, estou cortando um pedaço do tempo, tomei a decisão, junto com... Eu só tive um chefe na vida, junto com ele, e começar a dar aula. Mesmo trabalhando na General Motors, começar a dar aula. E com isso abriu um caminho muito grande. E ele mesmo dizia: Vantini, você tem todas as características para ser um consultor. E eu já tinha crescido muito, Toco, muito rápido. Minha carreira na General Motors foi muito rápida. Eu cheguei num topo muito rápido. E para quem é jovem, 30 anos, começa a incomodar.
né? Queria sempre mais, sempre mais. E isso foi um impulso que me deu para poder, então, dar uma pulada no tempo e criar a empresa de consultoria em 1986. Que é a Avantini Consult. A Avantini Consult. A gente vai falar. Nesse momento, se você me permite dizer, eu tomei a decisão de explorar a logística na Europa, porque eu já conhecia tudo aqui no Brasil e a Europa eu fui explorar, essa é a palavra certa. E lá fiz muitos relacionamentos. Isso é uma busca que a gente faz. Ninguém me ajudou, mas eu fui buscar na Inglaterra, na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal. E comecei, então, desse networking, eu comecei a formar a minha postura mental e técnica sobre logística, onde eu juntei toda a experiência de logística industrial que eu conhecia da minha carreira na General Motors com aquilo que eu passei a chamar de logística comercial. A Europa já estava fora da parede da fábrica. Enquanto a minha logística nos Estados Unidos era dentro da fábrica, a Europa já estava indo para fora da fábrica, onde entrou o modelo chamado distribuição física. E ainda não era logística. E falando, inclusive, ainda um pouco sobre os principais saltos, né? Você, dentro desses 50 anos, com certeza, tiveram bastante salto dentro desse contexto da logística em si. Quais aqueles que você acha que mais impactaram o setor durante esse crescimento, comparando essa diferença desses últimos 50 anos para como a logística é feita nos dias de hoje? Considere que, vamos imaginar no tempo, os anos 50. Para quem está nos assistindo, sabe que os anos 50 foram conhecidos como os anos dourados, os anos do rock and roll, o ano que surgiu o Elvis Presley, o ano daquela... Então, todo mundo vai se situar nesse momento. E isso foi a retomada da economia do século XX, e veio de duas guerras. Sim. Nessa retomada da economia global, ainda não existe globalização, o primeiro fenômeno que eu conheci foi a expansão territorial da indústria de consumo americana. Então, por isso que marketing nasceu nos Estados Unidos. Então, foi o primeiro grande boom. As indústrias voltaram a crescer rapidamente e começaram a ter problemas de abastecimento nos Estados Unidos. E, com isso, o modelo que existia, chamado de distribuição física, nasceu de um dos 5 P's do marketing, que era o place. Com a configuração de complexidade de lançar produtos novos, surgiu o modelo de supermercado. Antes era comércio, era venda, você ia lá buscar o produto, depois você passou a pegar o produto da prateleira. Isso foi um rompimento, uma ruptura muito grande nesse modelo. Então esse foi o segundo grande fenômeno, muito antes da tecnologia da informação. Agora, muita gente pensa que a logística hoje ela está sendo impactada pela digitalização. Não, isso não é verdade. É preciso esse novo profissional que está entrando, olha um pouquinho para o passado. Logística é uma ciência. Logística é uma ciência híbrida. Ela é formada por parte da administração de empresas, parte da engenharia de produção ou engenharia industrial, parte da administração de marketing e parte de economia e finanças. Essas 4 ciências juntas é um modelo híbrido que forma a logística. Então, se o cara quer ser um profissional de logística, ele tem que conhecer essas 4 ciências. Embora a gente não tenha um curso formal, para o MEC não reconhece, mas é necessário que as pessoas entendam isso. Se me permite ainda, dentro da resposta, é um pouco longa, mas eu acho que isso é bom para contribuir com as pessoas. O profissional de logística, você entender que logística é função. Neste momento, 2022, é uma função, não é uma profissão. O cara é coordenador de logística, gerente de logística, presidente de logística, mas não é aquele profissional como é advogado, engenheiro, médico, não tem isso daí. Então, por isso que, sabendo dessa forma, o profissional precisa entender o que ele é, ou seja, quais são os seus talentos. Você pode trabalhar na logística industrial, uma indústria, não vou mencionar o nome nenhum aqui, mas uma indústria, pode ser uma logística comercial, trabalhar numa grande rede de varejo, pode ser uma logística internacional, porque quem entende de porto não entende de distribuição de mercado de consumo para o supermercado. É assim que a coisa funciona. Então, é preciso escolher. Outra coisa importante também, nesse período, me permite, eu sei que estou alongando um pouco, mas eu acho que é para contribuir com quem vai nos assistir, outros 3 elementos. A logística ela pode ser enxergada com 3 elementos na cadeia de abastecimento.
O inbound, que seria toda a parte de suprimentos, produção e distribuição. São esses 3 elementos. Então, são uma combinação são 9 variáveis que para a pessoa poder saber onde é que eu me dou melhor. Eu me dou melhor, meu talento, meu jeito de ser, me dou bem na logística internacional. Eu vou então procurar trabalhar no terminal portuário, vou trabalhar numa companhia de navegação, depois. Então, isso é muito importante a pessoa buscar. Logística não é simples nem fácil. Excelente. Falando até, eu gostei muito do que você falou. A logística é uma ciência híbrida. Isso eu nunca tinha ouvido falar, né? Acho que é muito legal ter ouvido isso da parte de vocês. Falando, inclusive, do legado de 50 anos dedicados à logística com o Vantini, gostaria que você pudesse falar até um pouquinho como é que você se sente chegando a esse marco, né? Chegando a esse momento tão importante, estabelecendo a marca da logística, né? Através de todo o contexto do seu legado, mas também com a Vantini Consulting. Como é que você se sente chegar nessa marca e principalmente ser reconhecido como uma referência que fez parte de todo esse legado importante, que foi a transformação da logística, principalmente aqui no Brasil? Bom, Tuco, o primeiro ponto importante é dizer o seguinte: eu estou em transição. Eu estou em transição do meu passado para o meu futuro. Como sou uma pessoa saudável, uma pessoa que cuida da saúde mental, física, espiritual, etc. Então eu entendo que eu tenho bons desafios pela frente. Pelo menos eu imagino mais uns 10 anos de transição e numa situação em que o legado precisa ser muito bem entendido. Porque o que passou não volta. Então, o passado existe para ser estudado, não para ser repetido. O importante é que o profissional agora entenda esse legado projetando isso para frente, porque nós temos grandes desafios. O primeiro grande desafio que nós temos, desafio é uma coisa muito séria, porque desafio é um fato que você não conhece, senão não seria desafio. O que você conhece não é desafio. O primeiro desafio é a economia global. A economia global ela prejudica terrivelmente todo o planejamento de logística internacional. E a cadeia de abastecimento global, ela hoje é irreversível. Outro ponto importante do entendimento desse legado é o excesso de tecnologia sem adequação do processo. Se alguém quer trabalhar com logística, tem que entender muito de processo. Isso é coisa que a gente aprende no item engenharia. Engenharia de processo, tempos e métodos. Eu não vejo ninguém falar de tempos e métodos. Mas como é que pode uma grande rede de e-commerce gigantesca que não consegue cumprir o prazo de entrega não estudar processo, não estudar tempos e métodos? Eu não consigo entender isso aí. Eu penso, não, eu sou vice-presidente de logística do e-commerce e tal. Só que quando eu faço o pedido e vou receber, olha só o desafio para esse pessoal. Veja só, a gente tem que entender o seguinte: o comércio sempre existiu. Sim. A vendinha lá que você assiste o filme do Velho Oeste sempre existiu. O e-commerce não deixa de ser um comércio. A diferença é que antes você ia comprar, hoje você compra pela internet. O resto é tudo igual. Você paga e tal. Só que eles não conseguem ainda, por falta de entendimento da engenharia de processo, que primeiro, quando você faz o fechamento de pedido, e é isso que eu estou chamando muita atenção, o prazo de entrega. O prazo de entrega é fatal. E eles dão normalmente prazo de entrega. Você vai receber seu produto do dia A ao dia B. Dentro de 5 dias. Outra, a segunda maneira, dentro de 5 dias. E você nunca sabe. Não sabe o horário, sabe? Então, esse desafio, sabe por que existe? Porque a maioria desses grandes, eu vou citar os 5 maiores, não vou dizer o nome, eles não são empresas de logística, são empresas fintech, são empresas financeiras. Ganham dinheiro vendendo espaço no armazém, ganham dinheiro vendendo transporte, vendendo frete. E eu já desafiei, inclusive, algumas pessoas, você mesmo já viu isso no LinkedIn que eu coloco. Às vezes eu compro um livro que ocupa tantos centímetros cúbicos e vou pagar R$8 o frete. E eu pergunto, qual é o frete cubado desse produto? Ninguém sabe calcular. Pô, se eu jogar isso dentro de um caminhão de 27 toneladas, aquilo ali vai gerar vai ficar R$1 milhão aquele caminhão. Se você perguntar o cubado que veio no aéreo, então, aí que a gente vai saber mais ainda. Não vai nem saber qual é o... Então, esse legado, finalizando a resposta, é isso. Olha para o retrovisor para ver o que aconteceu. Porque, sabe, a ciência, ela é evolutiva. Nenhuma ciência ignora o passado. Nenhuma. Olha a medicina, enfim, todas as ciências trabalham com o que passou e vai projetando para frente. Esse é, para mim, a melhor utilização
esse legado que eu tenho. Você falou do processo de transição, principalmente nesse momento falando de futuro. Futuro, com certeza, você está falando da Vantini Consulting, que eu sei que tem lá no portfólio. Eu lembro da última vez que a gente conversou, na época tinha 800 projetos, não sei como é que já está nesse momento, né? 380 empresas, né? Diferentes segmentos da economia, tanto no Brasil como em vários outros países. Né? Agora, se você pudesse até falar para a gente, até o pessoal entender um pouco sobre esse trabalho de consultoria, né? Você falou que lá atrás você se descobriu consultor desde sempre, tendo o perfil para poder entregar, né, grandes projetos para grandes empresas que você entregou com certeza, que inclusive está lá no site, grandes empresas, você entregou esse projeto. Fala um pouquinho para a gente sobre todo esse processo, né, relacionado à consultoria e as empresas, né, que você tem entregado esse excelente trabalho e esses excelentes resultados para a logística para eles. Muito boa a sua questão, Tuco, porque nós temos 36 anos, a Vantini foi criada em 1986, eu me considero, junto com alguns outros colegas da minha geração, um vencedor, porque enfrentei inúmeras crises. Essa de agora que está passando, que todo mundo conhece, é mais uma para mim. O que é uma crise? Crise é você não saber o dia de amanhã. Ou seja, o teu planejamento é cada hora você planeja. Então você não sabe quem é o ministro da Fazenda, quem é o ministro da Economia. A consultoria, quem está assistindo, é uma área muito especial. Muito especial. Não é porque eu perdi o emprego que eu vou para o mercado e vou ser um consultor. Não é assim. Eu recebo muitos currículos, falo com muitas pessoas, tenho muitos consultores, me decepciono com vários que eu contrato, inclusive. Não é porque ele foi gerente geral de transporte de uma grande indústria de alimentos que ele vai ser um bom consultor. O recomendável é que essas pessoas, esses profissionais, olhem a consultoria como uma atividade extremamente séria, tanto quanto de um médico cirurgião. Ou seja, nós da consultoria não podemos errar. Nós temos que dar a solução correta para o nosso cliente. A Vantini era uma empresa que tem uma característica, desde a sua fundação, que nós atuamos em todos os segmentos empresariais. Indústria, varejo, serviço. E nós atuamos em suprimentos, produção, distribuição, logística internacional. Nós temos um portfólio muito grande. Por isso é que eu recomendo que as pessoas possam entender, chegando aí hoje a quase 1000 projetos, um pouco mais, quase 500 clientes, não é por acaso. Isso não acontece por acaso. Isso vem de seriedade, competência, comprometimento. Coisas que a maioria das pessoas que eu tenho entrevistado acabam não me oferecendo, não me entregam isso daí. Então, existe um grande espaço, o mercado oferece grandes oportunidades para essa nossa área, mas é necessário que as pessoas se preparem para isso. Consultoria é um assunto muito sério. Excelente. E quando o consultor é bom, as empresas indicam, né? Então mostra que você está aí no portfólio mais de 1000 projetos, né? Todo o trabalho que você tem feito em grandes empresas, né, no setor, que fez com certeza a diferença para esse crescimento tão importante da nossa logística. A gente tem falado, você tem falado muito de pessoas, o pessoal que está assistindo a gente, né? O novo profissional de logística. Eu vi aquele artigo que você tinha exatamente falado sobre essa diferença entre profissão e função, né? Um comparativo entre a formação profissional e a atividade no universo de logística. Agora, se você pudesse falar um pouquinho para a gente novamente, até para o profissional entender o que engloba, né, relacionado ao profissional de logística, para que ele entenda claramente o que está envolvido e possa, a partir daí, tomar boas decisões, sempre focado nessa diferença. Profissão, função é diferente. E o que a gente precisa posteriormente fazer para poder formar um bom profissional de logística? Perfeito. Veja, as ciências originais que melhor se adequam ao profissional de logística são engenharia, preferencialmente de produção ou industrial, preferência, não é exclusiva. Administração de empresas e administração de marketing são as que mais oferecem potencial de conhecimento para a pessoa se tornar um profissional de logística. Até o começo dos anos 90, nós não tínhamos nenhum curso complementar. A Vantini, inclusive, em parceria com uma universidade de Belo Horizonte, nós lançamos no ano 2000 o primeiro MBA de logística. Foram 360 horas de formação de consultoria de profissional. Só que o MBA passou a ter uma configuração pouco importante na vida das pessoas. Faltando mais, desculpem a sinceridade, quem me conhece sabe que eu sou dono da minha opinião, né? Eu não sou o tipo de dar palpite, eu sou de dar opinião e fundamento muito na minha experiência de vida. Leva uma seriedade, não leva com tanta seriedade a formação. Então tem curso de MBA, ou se dando 2 horas por dia, de noite. Não, isso não é a solução melhor. Isso leva um pouco mais para pensar de ganhar dinheiro, vamos dizer
dizer assim, e não na formação em si. Existe também a possibilidade de um mestrado profissional. Poucas universidades se lançaram a isso, a oferecer mestrado profissional na área de logística. E aí pode sim, o MEC reconhece essa profissão. Então ele recebe o título de mestre em logística. Ele recebe esse título, mas por razões aí, talvez econômicas, que é um curso caro, acaba não tendo. Então o profissional acaba ficando um pouco desorientado. Ele terminou a faculdade de engenharia, terminou a faculdade de administração de empresa e vai procurar emprego e acaba tendo a dificuldade. Se ele tiver paciência para começar do primeiro degrau, porque geralmente esse pessoal novo já quer começar mandando, já quer começar com um boné na cabeça, mandando, não é bem por aí. A gente tem que ir conquistando. Além de conquistar, a experiência é muito importante. A experiência com competência, assim, é uma dupla imbatível, né? Quando eu falo da formação profissional, porque o próprio, vamos dizer assim, Ministério da Educação, ele reconhece o tecnólogo. O tecnólogo de logística é reconhecido. É um curso de 3 anos, é um tecnólogo e permite, inclusive, que ele faça uma pós-graduação, mestrado, e não é o curso tipo de engenharia, por exemplo, não é a mesma coisa, é um pouco diferente. Então, esse novo profissional, ele tem que obter a sua oportunidade. E, infelizmente, no nosso caso do Brasil, aliás, no meu discurso 50 anos atrás, quando eu mencionei lá o antigo ministro da Educação, Jarbas Passarinho, claro que hoje ninguém conhece quem é ele, mas ele, na época, eu fiz uma crítica à política que ele desenvolveu no Brasil, soltando faculdade para várias, inundou o Brasil de faculdade. Atrás de faculdade vem professor. Sim. E cadê o professor? Cadê a formação do professor? O cara que vai dar aula de MBA, ele tem formação? Olha lá quem é o professor. Às vezes o cara estuda de manhã para dar aula de noite. Não é por aí. Então, eu tenho sempre a responsabilidade e peço muito para as pessoas obterem essa informação. Quem está ensinando? É importante a responsabilidade de quem está ensinando, né? Eu vejo muita gente nas redes sociais, desculpa a expressão, falando muita bobagem. E isso é um erro, porque nós temos o compromisso. Quem tem o poder da fala, quem tem o poder de intervenção, tem a obrigação de dizer a verdade, de mostrar a teoria certa. Esse é o ponto. E, até no contexto, você tem, como a gente falou até bem rápido, esses testes que você tem feito em relação à entrega de alguns grandes players de e-commerce no mercado. Em sua opinião, quão eficiente está essa logística brasileira? O que a gente precisa fazer para melhorar? Tem algum player que você identifica que está trabalhando corretamente e outros não? Quão eficiente você acha que está essa entrega, principalmente do e-commerce, através desses testes que você tem feito? Tá certo, vamos lá. Polêmico. É polêmica, mas eu peço licença a você para explicar para o pessoal que está nos assistindo. É o seguinte, tudo que nós temos, desde que você levanta de manhã e vai escovar o dente, você já começa a ter logística na sua mão. Tudo que existe no mundo tem origem no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo mineral. Tudo. Qualquer que você imaginar, é isso aí. Até essa caneca aqui da GuiaCast, essa aqui é do minério. É o minério que fez isso aqui. Importante entender elos. Eu não gosto muito dessa expressão que se usa de uma maneira tão inadequada, o last mile. Até porque mile é uma medida inglesa usada nos Estados Unidos, não é aqui. Então eu podia falar do último quilômetro, mas o correto é o último elo. Então lá no mundo animal, por exemplo, nós somos um grande exportador de proteína animal. Pô, tá ok. Então nós vamos lá na fazenda que tem o gado. Do gado lá criado, que já tem que receber lá por trás dele alimento, remédio, vacina, tudo mais, já começa a luz lá para trás. Olha como vai longe. Até ele chegar aqui, a carne chegar cortadinha no supermercado ou no container reefer para embarcar no navio, é uma longa caminhada. Então esse é um primeiro elo. Depois nós temos o segundo elo, que é a transformação da matéria-prima em produto. É onde a gente já tem a indústria. O terceiro elo é o que liga a indústria com o varejo tradicional. E o quarto elo, que não existia até 15 anos atrás, que é o e-commerce. O e-commerce, você tem 3 modelos. Isso é importante entender. O tradicional, a inspiração que veio lá do Jeff Bezos, que é a Amazon. Então, de repente, ele criou esse modelo para vender livro. Cresceu. Esse modelo, nós temos vários players no mercado. Depois tem o segundo modelo, que são as empresas de varejo tradicional. Você conhece, eu não vou mencionar aqui o nome, porque eu não quero, mas tem várias redes de lojas no mercado que abriram o e-commerce. E tem o terceiro, que é o que mais funciona, que são os pequenos
sellers, os pequenos vendedores que montam seu próprio site e vendem através do Instagram ou vendem através... Só que nesse intervalo, para poder chegar à resposta sua, esse player número 1, ele criou o modelo chamado Marketplace. O que é o Marketplace? É um gigantesco shopping digital, com mais de 2 milhões de sellers, como se fosse um shopping center físico com 2 milhões de lojas. E com um agravante, esse modelo de gestão, o seller, você não sabe onde ele está. Você compra o produto que você buscou lá no buscador, o produto que você quer, e não sabe quem é que vai te fornecer. Você acha que está comprando da Amazon, você acha que está comprando do Mercado Livre, você acha que está comprando do Magalu, mas muitas vezes lá por trás está o seller, que você não sabe onde ele está. Quando você fecha a compra, você tem 30 segundos, seu cartão de crédito foi debitado. Isso é super rápido. Só que quando você olha para o lado da logística, você vê, bom, se ele me vendeu é porque está disponível. Se está disponível, ele vai me entregar. Se ele falou que vai me entregar, caramba, por que ele não me pergunta que dia que eu quero receber? Aí começa a pegar. Por isso que eu digo que eles não têm a logística. O correto é perguntar quando você quer receber. Eu te dou a opção de primeiro período, segundo período. Qual é o dia da semana? Segunda a sexta. Por isso é que eu sou um elemento muito crítico com a digitalização. Recente fiz uma compra para retirar numa loja física, aquele do clique retire, e lá eu vi que eu tinha que preencher, a garota teve que preencher 6 notas, 6 papéis. Mas para que não é digital esse negócio? O que vai fazer com esse papel todo? E mais, que eu tive que assinar, você entendeu? Então, existe uma certa hipocrisia técnica, se alguém pode entender o que eu estou dizendo, entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Portanto, essa discrepância é que gera a falta de confiabilidade no que eu chamo de logística digital, aqui entre aspas, né? Não existe essa expressão. Logística aplicada a esse mercado digital, que é o quarto elo, erradamente chamado de last mile. Excelente. Falando até um pouquinho do presente, eu vi que recentemente você recebeu uma homenagem da NTC, Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, por relevantes serviços prestados ao transporte brasileiro e conduta exemplar como empresário e cidadão. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, dessa homenagem, mas principalmente dessa relação que você tem não só com o NTC, CETCESP e esses órgãos importantes aí do setor de transporte de cargas, relacionado a todo esse reconhecimento e esse trabalho que você também vem fazendo em conjunto com eles. Lá no começo, quando eu montei a consultoria Vantini, eu tinha alguns slogans. E o primeiro deles era, entre a teoria e a prática, fico com as duas. Então, a minha mão esquerda conversa com o caminhoneiro. Minha mão direita conversa com o doutor acadêmico, professor da Ohio State University. Então, eu consigo entender como é que é a situação real do transporte e a situação real do que o professor acadêmico está ensinando na universidade. Com isso, ao longo dos anos, eu desenvolvi uma relação muito profícua, muito produtiva com o pessoal do transporte rodoviário de carga, através exatamente da Associação Nacional de Transporte e Logística. Sempre colaborei muito com eles. Em especial, a grande contribuição de uso geral, que pouca gente sabe, mas nasceu da minha cabeça, nasceu do meu projeto, que é o veículo urbano de carga, o VUC. O VUC é um projeto meu, concebido por mim, apoiado, obviamente, pela Anfávia, pela Anfir e pela própria NTC, e com isso criamos uma relação muito intensa. Outro ponto interessante, vários donos de transportadora tiveram aula comigo, ou assistiram palestras minhas lá no passado. Essa é a vantagem de ser um jovem com 50 anos de carreira profissional. E por isso que nasceu essa homenagem que eles me prestaram, reconhecendo essa colaboração que eu sempre dei para o transportador. E não foi só o VUC, né? Você citou o VUC, mas eu até anotei aqui, você foi pioneiro em várias outras iniciativas aí voltadas para o setor de logística. Eu lembro quando eu te entrevistei, eu fiz até uma colinha aqui, que você teve Logistec, Prêmio Logistop, programa na TV aberta que a gente já conversou, Quality PBR, Caminhão Sider e o projeto VUC. Vocês são muitas iniciativas, né, pioneiras que você trouxe para a gente, através de todo esse conhecimimento, principalmente então, implementação de melhorias. Sempre fez parte da minha maneira de ser, criar iniciativas. Então, dentro do ambiente de transformar conhecimento, eu criei uma série de eventos. O primeiro deles foi o Logitech Brasil 88, em 1988, um mega evento com 350 participantes, 60 palestras simultâneas. Isso em 1988. Logo na sequência, com aquilo que eu conquistei na Europa, eu comecei a desenvolver outro programa chamado Interlog. Era uma missão internacional
para levar brasileiros para estudar logística no exterior. E depois vários seminários como esse que você mencionou, também a revista Logística Moderna, com a revista eu lancei o Prêmio Logistop. Então, a minha vida sempre foi logística, sempre foi desde essa iniciativa. Fora do ambiente da Vantini Consult, eu colaborei muito com a sociedade, com a sociedade da comunidade da logística, que é a que me sempre interessou. E eu doei muito tempo meu para isso. E são esses produtos que você menciona. O único que me traz uma certa frustração, de verdade, eu já falei isso publicamente, é a primeira vez que estou falando isso. Primeira vez. É o PBR. O parte PBR me traz uma decepção muito grande, porque eu criei esse produto de graça. Essa marca eu criei de graça. Registrei essa marca e fiz toda a doação para a Abras, Associação Brasileira de Supermercado. E hoje quem está nos ouvindo hoje, que vai num atacadão da vida, um dessas redes de atacarejo que chama, né? Observe naquelas porta-pallet a qualidade dos pallets que estão lá. E aquilo é como ouvi dias atrás de uma pessoa que tem um programa na internet sobre aviação, que eu gosto muito, ele falando sobre Santos Dumont. Mais ou menos em pequena escala, e eu não vou me suicidar como fez Santos Dumont, claro, eu me mereço viver, mas eu fico muito decepcionado, porque foram longos anos de estudo, para que nós tivéssemos hoje um produto sem qualidade. Descartável, praticamente. Então, praticamente descartável. Isso, para mim, inclusive, volto a dizer a você e a todos que estão nos assistindo. Inclusive, há uma certa hipocrisia gerencial. Você que é de conselho consultivo deve levar muito isso lá para as empresas que você participa, porque a governança é uma coisa muito séria. Não adianta uma companhia multinacional usar um parte roubado que é vendido como sendo usado e entregar numa rede de supermercado multinacional, sabendo que ele está comprando um parte roubado, um parte que é usado, e levar isso para dentro de uma loja do atacadão, um açaí, um atacadão da vida, e colocando em risco as pessoas. Então isso me deixa muito assim, decepcionado com quem é o responsável por ter dado sequência ao controle de qualidade com o parte PBR. O restante não. O Cider é um sucesso, o VUC é um sucesso, então isso aí. E não ganhei nada com isso. Foi só o prazer de ter colaborado com a comunidade logística, só isso. Excelente. Entrando na minha última pergunta, né, eu gostaria de você pudesse até comentar um pouquinho sobre esses novos profissionais de logística, como a gente falou, né? Como é que a gente consegue hoje formar um bom profissional de logística? O que se exige dele no mercado de trabalho hoje e, principalmente, o que você aconselharia para aqueles que estão começando? Em primeiro lugar, focar na ciência. Porque a maioria desses profissionais de hoje são muito plugados na tecnologia. Tecnologia não podemos deixar de lembrar sempre que ela é fundamental, ela é essencial, mas ela é um acessório. A tecnologia por si só não funciona. Não é como um automóvel, você tem que ter o motor, o câmbio, o diferencial e a roda, e sem um deles você não funciona. A tecnologia, qualquer que seja o estágio, ela é sempre um acessório. Fundamental, é verdade que ela é fundamental, até mesmo em muitos casos essencial. Mas nada acontece com a tecnologia, e esse pessoal geração Waze, que eles não estudam o processo. Não consegue parar, como eu fiz há 50 anos atrás, trabalhei durante um mês inteiro à noite na General Motors para estudar o terceiro turno, como engenheiro, para estudar tempos e métodos, para dimensionar a mão de obra, para dimensionar a empilhadeira, sabe, o tempo de permanente de caminhão. Então, eu acho que o primeiro ponto que esse novo profissional tem que ter é focar na ciência. Depois observar, ponto número 2, quais são os acessórios. O que mais que eu preciso? Olha, eu preciso de muita tecnologia. Então, tá bom, eu vou ser um tecnólogo? Não. Eu vou para o mercado. Você mesmo tem empresa que atua nesse mercado. Eu vou conhecer e vou trabalhar com esse mercado. Eu quero saber o que essa tecnologia pode fazer para o meu trabalho. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é juntar conhecimento com informação. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É decepcionante como o jovem brasileiro, hoje, ele é ausente dos acontecimentos na minha área, falando de logística. Perguntar o que é canal de Suez, ele não sabe o que é isso. Ele não tem noção. Ele não sabe a crise, o que acontece com a crise do navio, que não tem mais. Ele não tem noção. Olha, você não vê televisão? Você não assiste o programa? Como é que você que formou agora engenheiro quer trabalhar numa consultoria como a Vantini, se você nem sequer sabe o que está acontecendo no mundo, que a logística ela é global? Olha, então eu recomendo isso. Leitura, conhecimento e informação, que é o terceiro ponto.
Excelente. Vantini, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da sua história e principalmente em vir bater esse papo, falando um pouquinho sobre o legado dos 50 anos dedicados à logística com o Vantini. Gostaria que você pudesse, para encerrar, deixar os seus contatos, os contatos da Vantini Consulting e fazer as suas considerações finais para a gente. Eu me empolgo muito, acho que já deu para perceber, é o vício, né, desses 50 anos, ao contrário do que algumas pessoas me disseram ontem, eu não pretendo viver mais 50 anos, não faz parte do meu plano, mas eu tenho ainda muitos projetos pela frente, porque eu sei que grandes fatos ocorrerão do ponto de vista de abastecimento global e as pessoas têm que se prepararem para isso, né? Bom, a Vantini nós estamos presentes aí no nosso site, vantini.com.br, tem lá, inclusive para o novo profissional, nós temos um acervo muito grande. O nosso site ele é muito mais de ensino do que de consultoria. É um acervo muito grande. Desses programas de televisão que a gente fez, são centenas de artigos que eu escrevi na imprensa ao longo de todo esse tempo, são vídeos, e vale a pena. A própria revista Logística Moderna, toda digitalizada, são fontes de consulta. Eu digo assim, uma maior tristeza que eu tenho é quando eu encontro pessoas com preguiça de estudar, com preguiça de conhecer, com preguiça de ler. Isso não faz parte do nosso... Então, a Vantini é isso. Nós vamos continuar tocando a vida, apesar de todos os problemas que o mundo hoje está nos oferecendo. Excelente, pessoal. Você que quiser saber um pouquinho mais, vantini.com.br, para conhecer um pouco não só desse acervo, mas também de todo o trabalho que o Vantini tem feito dentro de todos esses projetos. O GuiaCast teve a honra de receber José Geraldo Vantini, fundador e CEO da Vantini Consulting, onde falamos sobre o tema o legado dos 50 anos dedicado à logística com o Vantini. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de acessar as nossas redes sociais, @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco, nos vemos novamente no próximo episódio, onde vamos falar mais um pouco sobre negócios, tecnologia e supply chain. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.